Em diante, vamos lá falar das etapas de soluções numéricas de uma equação não linear. Quais são essas etapas? Quais são os caminhos? Na realidade, já expliquei sobre isso, né? Então, primeiramente, vamos fazer uma representação gráfica de modo a separarmos as raízes. Então, o primeiro passo é a separação de raízes. Então, representa graficamente. Depois, determina ali o intervalo de isolamento das raízes. E para sabermos o número de raízes, né, o número de intervalos, né, de raízes, temos que aplicar um certo método numérico, é o método de passos. O método de passos nos permite, portanto, determinar a quantidade de raízes e o intervalo de isolamento de raízes. Então, o método de passos nos permite encontrar a quantidade de raízes e o intervalo de isolamento. Por exemplo, intervalo fechado de A até B. Depois disto, vamos esclarecer as raízes, né? Depois de aplicado o método de passos, sabermos quantas raízes existem, então esclarecemos as raízes. Tanto existem X raízes ou Y raízes. Em seguida, vamos aplicar um método numérico para solucionar, tanto encontrar essas raízes, tá? Estamos a falar aí de etapas de solução numérica de uma equação não linear. Esclarecidas as raízes, tanto são duas raízes encontradas, então, tanto pelo método de passos, né? E vamos aplicar o método de Newton, método de bisseção, método da falsa posição, método de iteração linear, método da secante, etc, etc, para encontrar essas raízes. E encontradas as raízes, temos que testar a precisão. Tanto encontramos a raiz, temos que comparar em função do método que nós vamos utilizar, não é? Vamos encontrar a raiz com uma certa precisão e nós temos que comparar. Por exemplo, o método de Newton é xn mais 1 menos xn, portanto o módulo de xn mais 1 menos xn tem que ser menor que esta precisão, que o erro. Tanto, por exemplo, se nós fizermos primeira, segunda iteração, encontramos duas raízes, não é? E subtraímos a segunda raiz com a primeira, e esta subtração, o módulo dessa subtração for menor que o erro, não é, que epsilon, então podemos dizer que encontramos a raiz, não é, com a precisão dada. Então, estas são as etapas de solução numérica de uma equação não linear. Inicialmente, separação de raízes, aplicamos o método de passos para sabermos o número de raízes, portanto, o número de raízes e o intervalo de isolamento. Por vezes, isso é importante, por vezes nos dão uma equação não linear e não nos dão um intervalo de isolamento. Se não nos darem o intervalo de isolamento, nós temos que representar graficamente a equação, aplicarmos aí a interpretação gráfica e a ideia de intervalo de isolamento de uma equação não linear e depois escolhermos o intervalo. Atenção que este intervalo tem que ser muito próximo, tá? O intervalo tem que ser próximo, temos que reduzir e não alongar. Isto para diminuir o número de iterações e, em contrapartida, o erro. Depois esclarecemos as raízes, aplicamos o método numérico e encontramos então a raiz com a precisão dada.